Olá pessoal, professor Rafael aqui, e nessa aula a gente vai continuar falando sobre o tema Free Time, tempo livre, e a gente vai aprender a responder com que frequência a gente faz determinada atividade, ok? Essa aula vai ser focada em listening, compreensão auditiva, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas, ok? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para falar de frequência, a gente tem aí três opções. A gente pode usar os advérbios de frequência, ou seja, sempre, geralmente, às vezes, nunca, né? A gente pode também indicar com que frequência a gente faz aquilo, né, semanalmente ou mensalmente. Então, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Ou então, ainda dizer o número de vezes que aquilo se repete em determinado período. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, ok? Então, são essas três formas que a gente pode utilizar para indicar a frequência. Vamos ver como que isso se faz em inglês, certo? Então aqui do lado esquerdo de vocês a gente tem a tabelinha de advérbios de frequência. Vamos lá. Repeat, please. Always, always, usually, usually, often, often. Atenção especial ao T, que é mudo, certo? Então, often. Sometimes, sometimes. Hardly ever, hardly ever. Hardly ever. Never, never. Ok? E aqui, em porcentagem, a gente tem a frequência que cada advérbio desse representa, certo? Então, nos dois extremos, a gente tem always, ou seja, sempre, e embaixo never, ou seja, nunca, e aí os outros, né, são aí no meio termo. Então, usually significa geralmente, certo? Often seria com frequência, frequentemente. Sometimes, às vezes. E hardly ever, quase nunca, muito raramente. Ok? Agora do lado direito, na caixinha verde, né, a gente tem every day, every week, every month, every year. Ok? Então veja, every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Ok? E por último, a terceira maneira que eu tinha indicado é a gente usar o número de vezes. Então, veja como fica em inglês. Para dizer uma vez, a gente vai dizer once, once. Duas vezes, twice, twice, twice. Ok? E a partir daí, é só falar o número mais a palavra times. Então, 3 vezes, 3 times. 4 vezes, 4 times. 5 vezes, 5 times. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada agora, então, na caixinha amarela e ver alguns erros comuns que os falantes de português cometem ao usar essas expressões. Bem, veja então primeiro a forma correta das frases. Aqui estão os exemplos.
I always study English on Mondays. Eu sempre estudo inglês às segundas-feiras. I usually study English in the morning. Eu geralmente estudo inglês pela manhã ou de manhã. I never study English at 1 p.m. Eu nunca estudo inglês às 13 horas ou à 1 da tarde. Ok? Então, repare que a gente vai usar então on para indicar para os dias da semana, né? Então eu usei ali on Monday, mas poderia ser qualquer dia da semana. On Tuesday, on Wednesdays, qualquer dia da semana. Para dia da semana, usamos on. Para períodos do dia, morning, afternoon e evening, a gente usa in the, né? Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Lembrando que, a gente já viu isso lá na aula das horas, né? Que noite é uma exceção à regra, portanto a gente diz at night e não in the night, ok? Mas os outros períodos do dia, in the. E usamos o at para horários específicos, né? Também já tínhamos visto isso lá na aula das horas. Ok, e aí veja então alguns deslizes que falantes de português cometem. Então, por exemplo, I study English in every day. Não é assim que diz. O correto é I study English every day, certo? Então, junto dessas expressões na caixinha verde, every day, every week, every month, every year, a gente não vai ter preposição alguma, né? Isso acontece porque o aluno se acostuma a utilizar as preposições em cima, né? Então, on Monday, in the morning, at determinado horário, e aí ele quer colocar uma preposição ali. Mas não tem preposição. Então, I study English every day. I study English every week. Ok? E por último, veja, I study English in twice for a week. Também não. O correto é I study English twice a week. Certo? Então, da mesma forma que as expressões com every não vai levar preposição nenhuma, as expressões de frequência de tempo, né, uma vez, duas vezes, três vezes, também não vão levar preposição nenhuma. E, para dizer por semana, por mês ou por ano, né, sei lá, 3 vezes por ano, 2 vezes por mês. Esse por mês é a month. Por semana, a week. Por dia, a day. Ok? Então, só cuidado aí com essas pequenas palavrinhas que elas podem causar confusão. Ok? Vamos dar uma olhada então como que ficam esses advérbios de frequência na frase. Veja, olha o exemplo. I always watch TV at night. I always watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite. Ok? Nada de diferente. Ok. Mas veja o que acontece quando o verbo principal da frase é o verbo to be, né? Como a gente já viu lá atrás, o verbo to be está sempre nos causando problema, né? Então veja, quando o verbo for o to be, nesse caso é o is, então vai ficar She is rarely late for work. Rarely, que é um pouco difícil de pronunciar, é o mesmo que hardly ever, ok? Então, she is rarely late for work. Ela está raramente atrasada para o trabalho, certo? Então, é só lembrar que o verbo to be ele é importante, portanto, ele vem primeiro na frase. Qualquer outro verbo
vai vir depois dos advérbios de frequência. Se for o to be é importante, o to be vem primeiro. Ok? Veja, se a gente tem o hábito de 99% das vezes, né, colocar os advérbios de frequência antes do verbo, igual a gente tem na caixinha de cima, I often go running, I regularly go running, I hardly ever go running. Quando a gente tem uma expressão de tempo precisa ou uma marcação de tempo, né, essas marcações de tempo elas vão ao final da frase geralmente, certo? Serve tanto para essas que eu estou usando aqui, quanto para expressões, por exemplo, expressões de futuro, por exemplo, tomorrow, next week, ou então expressões de passado, né? Yesterday, last month. Essas marcações de tempo, elas vão sempre ao final da frase. Vamos ver como fica aqui então. I go running 5 times a week. I go running every Tuesday. E I go running once a year. Uma vez por ano. Certo? Então, são 3 formas diferentes que você tem de indicar a frequência que você vai fazer alguma coisa. Você só tem que tomar cuidado aí que tipo de frequência que ela é para poder colocá-la na posição correta na frase. Se for um advérbio de frequência, 99% das vezes vai vir antes do verbo. Se for uma marcação de tempo, né, seja de presente, passado ou futuro, vai vir geralmente ao final da frase. Ok? Bem, vamos então fazer nossa atividade de listening com o PDF que vocês têm aí. Bem, vocês já conhecem o nosso passo a passo, lembrando que é importantíssimo fazer esse passo a passo, porque nosso objetivo aqui não é testar o seu listening, e sim fazer com que você desenvolva ele ao longo do curso, ok? Então, pode pausar o vídeo para fazer o passo a passo do listening. Ok? Bem, muito bem. Agora que você já fez as atividades de listening, vamos praticar speaking, sim? Então, por favor, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já se inscreve no canal, ok? Se você faz parte do Fórmula Club, você sabe que você pode enviar os áudios lá no WhatsApp e a gente vai corrigir para você. Ok, eu faço a pergunta e vocês respondem. Pode pausar o vídeo para ir respondendo as perguntas, não tem problema. Então vamos lá. Number 1. How often do you travel? How often do you travel? Number 2. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Number 3. How often do you meet your friends? How often do you meet your friends? And number 4. How often do you cook? How often do you cook? Ok, pessoal? Muito obrigado por assistirem mais essa aula. Até a próxima aula.